anunciai, o reino do céu está próximo. O evangelho de hoje nos mostra Jesus encontrando-se com cada um que ele chamou. E um encontro pessoal, pelas estradas da vida, Jesus vai passando e se identificando com as pessoas. E faz o seu chamado. E chama pelo nome. Chama na individualidade. Chama um por um. Inclusive, chama Judas, Iscariotes. Então, o chamado de Deus, o chamado que Jesus faz, ele consegue perceber a essência que cada um traz. Ele consegue enxergar o interior de cada um. E o chamado é específico, pelo nome. E o chamar pelo nome carrega em si toda a história que a pessoa traz. Chamar pelo nome concede cada vez mais autonomia e autoridade em cima da história pessoal de cada um de nós. Emerson, vem, segue-me. Marcos, Renata, João, Luiz, Márcia. O chamado pelo nome na individualidade de cada um pede uma resposta também individual. O Emerson traz em si toda a sua bagagem, toda a sua história. Traz em si aquilo que ele é. E o chamado é específico. Emerson, vem. Como o teu chamado é específico e no teu chamado é considerado tudo aquilo que significa a bagagem da tua vida. Significa os momentos bons e os momentos não tão bons. Significa as qualidades, os dons que possuímos, mas também trazemos os nossos limites, trazemos também as nossas fragilidades. Por isso que o chamado individual contempla o todo, a história de cada um. E aqui espera que a resposta também seja individual, também seja responsabilidade daquele que responde. Segue-me, vem, você quer? E nessa liberdade de escolha, eu sou chamado a ser responsável pela resposta que eu der. Ou seja, a resposta depende de mim. A história é minha. Então, no mínimo, eu sou responsável para vivenciar o chamado que eu escutei e respondi. Por que eu estou dizendo isso? Porque o ser humano, a tendência tua, a minha tendência, é nos deixar levar pela cabeça dos outros. É nos deixar influenciar pelos outros. E não só naquilo que é bom, mas também naquilo que é ruim. Também a influência negativa que permitimos, a dependência que nós vamos criando. E o pior de tudo, quando nos deixamos influenciar pelo ruim, começa a nascer em nós a justificativa, a desculpa. Começa a nascer em nós o descaso, o abandono. Começa a nascer a preguiça. Por quê? Quando eu deixo me influenciar pelo testemunho bom ou ruim do outro, eu começo a querer medir a minha resposta pela resposta do outro. Ah, mas por que eu vou fazer isso se o outro não faz? Ah, mas por que eu vou me comprometer com isso se quem deve se comprometer não se compromete? Ah, imagina que eu vou fazer, o outro fala e não faz? Ah, mas olha o que ele está falando. O padre está falando, mas nem ele mesmo vive. Ah, o pastor está dizendo isso, mas olha o testemunho que ele dá. E aí deixamos de fazer, nos acomodamos, nos acovardamos, se escondendo atrás do testemunho ruim ou bom dos outros. Mas o chamado é teu, a resposta é tua, a responsabilidade é tua.
E essa responsabilidade que deveríamos assumir como homens de caráter, de verdade, como mulheres de personalidade, não com fulano e ciclana que vai com os outros, pela cabeça dos outros, mas a autonomia de responder e viver a resposta. Aí vem o anúncio de hoje, o desafio de hoje. Chamou cada um pelo nome e disse: vai pelo mundo, vai pela estrada, se movimenta, não fica parado, vai fazer o que você tem que fazer. Expulse os demônios, ou seja, liberte as pessoas do mal, mas você tem que estar libertado do mal para libertar alguém. Expulse primeiro os seus demônios para depois querer se meter na vida do outro. Percebe a liberdade da resposta e a responsabilidade em cima das nossas atitudes? Aí ele vai dizer: e anuncie, ou seja, anuncie, seja mensageiro, mensageira do reino de Deus. Anuncie coisas boas e mostre com a tua conversão, com o teu comportamento, que o reino de Deus está próximo. E aí nós poderíamos nos perguntar: nós somos mensageiros do que hoje em dia? Do que sai? Que tipo de mensagem nós transmitimos? Que tipo de palavra sai da nossa boca? Nos encontros do dia a dia, eu anuncio o quê? Fofoca? A vida alheia? Preconceito? Julgamento? Condenação? Ou tenho a capacidade de anunciar o reino de Deus, anunciar a esperança, ser instrumento de solidariedade, ser instrumento de amor, de perdão, enfim. Aqui se vê a responsabilidade e a seriedade da resposta que damos ao chamado que Deus nos faz a cada dia. Firmes, anunciadores, mensageiros da paz, do amor e da esperança. Deus te abençoe e te guarde. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.